carne. Não quis os templos que eu posso construir com minhas mãos. Fez morada, sou morada, lugar de Deus que não está lá fora, mas se mora dentro de mim. Abre a porta e ele entrou em casa. Estou em obras e essa eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Eu sou casa, lugar de Deus, e Ele habita em mim. Habita em mim. Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Amém. Salmo 34, do verso 1 até o verso de número 3. Eu convido a igreja a se colocar em pé e louvemos ao Senhor com o hino 28 do nosso cenário, Coroação. A paz do Senhor, meus irmãos. Tuas obras te coroam como a luz de esplendor. Astros, anjos, céus entoam hino eterno a ti, Senhor.
Abra sua Bíblia no Salmo 45. Faremos a leitura alternada deste salmo. Salmo 45. De boas palavras transborda o meu coração. Ao Rei consagro o que compus. A minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Cinge a espada no teu flanco, herói. Cinge a tua glória e a tua majestade. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro finíssimo de Ofir. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele. Toda formosura é a filha do rei, no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Todos, o teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre. Amém. Louvado seja Deus. Curve a sua cabeça, meu irmão, minha irmã, diante do Senhor, e oremos ao nosso Deus. Maravilhoso e eterno Deus, graças te rendemos por este dia consagrado a ti, Senhor, pelo culto da manhã, pelo que aprendemos, o que foi também ministrado nas salas de escola bíblica dominical. E hoje à noite, mais uma vez, voltamos a nos reunir com o propósito de te adorar na beleza da tua santidade e te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, esse dom inefável que o Senhor nos deu, que o Senhor nos outorgou mediante o sacrifício de Jesus, teu amado Filho, que na cruz do Calvário entregou a sua vida por nós, e o seu sacrifício foi aceito por ti, e a nossa dívida, Senhor, cancelada diante do Senhor nosso Deus, porque Jesus lá no Calvário pagou, quitou a nossa dívida para todo o sempre. Portanto, graças te damos por este momento, graças te damos pela tua palavra,
e acima de tudo, Senhor, graças te damos pelo dom da vida eterna e também pela alegria que temos de bendizer e exaltar o teu nome para todo o sempre. Assim oramos e agradecemos pela mediação de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, meus amados. E com muita alegria, louvemos ao Senhor nosso Deus, exaltemos aquele que nos resgatou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Aquele que deu por nós a sua vida, me remiu você, e hoje estamos aqui, adorando ao Senhor, na beleza da sua santidade. Louvemos ao Senhor. Ministério de louvor, estaremos glorificando a Deus. Graças a paz, irmãos. Amém. Vamos adorar o nosso Deus. Deus que não foi criado por mãos do homem. O Deus que não depende de nada e de ninguém. Tu não és um Deus criado por mãos de alguém. És um Deus que não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa Do que podemos dar, Tu és Deus e assim sempre será. não depende de nada e ninguém. És um Deus que não precisa do que podemos dar. Tu és Deus e assim sempre será. Tu somente és Deus, não há outro igual. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno passará. És um Deus fiel e digno de todo poder. Tu és Deus e assim sempre será. Não há nada que detenha o teu poder e o teu eterno passará. És um Deus fiel e digno de todo louvor. Tu és Deus e assim sempre será. Você pode ficar de pé nesse momento? Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em
estar, mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Abra sua boca, Ele não mudará. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, não há outro igual. Deus da criação, que no trono está. Mas eu sei, se vou bem ou vou mal, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás, tremendo Deus, assim tu és. Cante. Não Aleluia. Nosso Deus não muda. Glória. Ele é a nossa rocha, amém? Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor. que Nas palmas. Vem me salvar. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor, te espero. nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei, confio em ti E sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar, te espero,
teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não esquecerá, jamais me abandonará. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confio. Os meus pés estão, quero ouvir a igreja. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti, sempre, sempre. Mais uma vez. Meus pés. Os meus pés estão sobre a rocha que sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confio. Confio em ti. Confio em ti e sempre confio. Confio em ti. Confio em ti e sempre confiarei. Sempre, sempre, sempre confiando no Senhor. Amém? Nós vamos fazer com os irmãos agora um hino bem antigo, mas que fala muito ao nosso coração. Cante, ó Pai. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. Em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Gostaria de ouvir só a igreja agora.
aplaudir ao Senhor nesse momento? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. As crianças de 2 a 11 anos, por favor, venham à frente. Vamos orar por elas e também pelas pessoas que estarão ministrando, trabalhando com essas pequenas ovelhas do Senhor. Oremos. Deus eterno e maravilhoso, verdadeiramente Tu és o autor da fé, e em Ti nós descansamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, Pai Todo-Poderoso, eu Te rogo por essas crianças que aqui estão, diante da Tua presença, no altar do Senhor, e serão, Senhor, ministradas. Seus corações aprenderão a respeito da Tua santíssima palavra. Rogo também pelas pessoas encarregadas de ministrar a vida dessas crianças, que sejam cheias do Teu Espírito Santo e tenham o discernimento do Senhor, e a palavra encontre lugar, espaço no coração, na alma e na mente dessas crianças. Assim oramos, ó Deus, pela mediação de Cristo, o nosso Salvador eterno. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Abra a sua Bíblia, meu irmão. No Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10. A partir do verso 46. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, a partir do verso 46 até o verso 52, terminando o capítulo. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Amém.
Glória a Deus. Podem assentar, meus irmãos. Pai Santo, a tua palavra foi lida. E quando ouvimos a tua palavra, Senhor, quando ouvimos a voz do nosso Salvador, através das Santas Escrituras, a nossa vida se aquieta, o nosso coração se tranquiliza e a nossa mente descansa. Ouvimos, ó Deus, o relato que Marcos escreveu, que fala a respeito desse homem cego, não de nascença, perdeu a visão, e ele suplica ao Senhor, ele pede ao Senhor, ele clama ao Deus poderoso, ao Cristo, Filho de Deus, que operasse em sua vida um milagre, e seus olhos voltassem a enxergar. Meu Pai, muito obrigado, porque nesta noite, muitos já receberam esse milagre, enxergam a beleza de Cristo, enxergam a graça do Senhor e sentem essa graça na alma. Muito obrigado por isso, e rogo, ó Deus, pela mediação de Cristo, que aqueles que ainda não encontraram em Jesus a paz para a sua vida, a libertação para a sua alma, que nesta noite haja salvação, vidas transformadas e o nome de Jesus glorificado. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, a notável cura do cego Bartimeu, filho de Timeu, foi uma demonstração emocionante do poder divino e uma expressão vibrante da terna compaixão do Senhor para com a humanidade. É a primeira lição que nós encontramos, é a primeira coisa que salta aos nossos olhos, a terna compaixão do Salvador para com a humanidade, por homens, mulheres caídos, vivendo uma vida separada de Deus, e o Senhor apresenta a sua compaixão. O fato aconteceu, tratando-se de Bartimeu, filho de Timeu, o fato aconteceu quando Jesus entrava na cidade de Jericó, conhecida como a cidade das palmeiras, situada a 28 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. É interessante que no evangelho escrito por Mateus, consta que havia 2 cegos assentados à beira do caminho. Mateus nos dá essa informação, lá no verso 30 do capítulo 20. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tem compaixão de nós. Lucas, no seu evangelho, menciona apenas
um cego e não menciona o nome desse cego. Lucas 18, 35, está escrito assim: aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Marcos faz referência apenas ao filho de Timeu. Será que há contradição nas Escrituras? Será que os escritores sagrados se equivocaram? Cometeram um erro, cometeram um agafe? Será que podemos confiar verdadeiramente nos evangelhos? Diante de uma realidade como essa, Mateus afirma que foram 2 cegos. Lucas afirma que estava ali somente um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Marcos faz referência apenas ao filho de Timeu. E aí, meus amados, eu quero dizer o seguinte: provavelmente Timeu é mencionado por Marcos, chamou a atenção de Marcos por ter sido o mais bradador, o que mais gritou, aquele que mais gritou. E quem sabe também, provavelmente, por ser o cego mais conhecido na região. Filho de Timeu, também conhecido. E de repente Marcos apenas se detém para mencionar o filho de Timeu. Portanto, não há nada errado com as Sagradas Escrituras. Não há nenhum equívoco. Marcos apenas menciona o filho de Timeu. Chamou a sua atenção a gritaria do filho de Timeu, o brado dele, o desejo de receber algo especial da parte de Deus. E eu quero hoje, nesta noite, pela graça de Deus, eu quero trabalhar a respeito de algumas lições de vida e fé com o cego Bartimeu. Vamos esquecer aqueles 2 mencionados por Mateus. Um deles certamente era Bartimeu. O outro mencionado por Lucas, com toda certeza, era Bartimeu, filho de Timeu. Porém, vejamos, meus amados, o que aconteceu com aquele homem chamado Bartimeu, o filho de Timeu. Inicialmente, percebamos seu estado original. Observem o verso 46. Bartimeu, cego e esmolante, mendigo, aquele que pedia esmola. Essa era a sua situação natural, seu estado natural. Cego, indigente, solitário, incapaz. E a gente poderia dizer aquilo que João diz no Apocalipse: uma vida cega, uma vida nua, uma vida pobre, um homem completamente esquecido, um indigente, um incapaz, uma pessoa que não era olhado por ninguém, visto por ninguém, na verdade era um pária da sociedade. Esse é o estado natural de Bartimeu, filho de Timeu. Vivia, portanto, nas trevas,
da cegueira espiritual e física. A cegueira espiritual de Bartimeu não era somente física, era também cegueira espiritual. Ele não somente enxergava a vida com todas as suas cores, a sua alma também estava cega, não contemplava a graciosa bondade de Deus, não enxergava as coisas bonitas do Senhor, não conseguia vislumbrar o poder maravilhoso do Senhor nosso Deus. Portanto, Bartimeu era cego espiritualmente, cego fisicamente, ele vivia na maior pobreza espiritual e social. Era um homem separado, incapaz, indigente, solitário. Essa é a condição ou seu estado natural. A segunda lição que eu quero tirar do texto: sua certeza. Jesus pode ajudar. A certeza do coração de Bartimeu: Jesus pode ajudar. Olhe para o verso 47. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu tomou a atitude de clamar ao Senhor. Essa foi a sua atitude. Ele era cego, porém possuía uma voz possante, e ele clamou a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele pediu, ele clamou, ele tomou a atitude de clamar ao Senhor. A pergunta é: Jesus o notaria? Aquele que estava sendo acompanhado pelos seus discípulos e por uma multidão, o notaria? Diante daquele estado quase caótico de tanta gritaria, será que o Filho de Deus, será que o doce Nazareno o notaria? Jesus pararia? Já sabemos que assim seria. Jesus cuidaria daquele pobre cego. É o que nos diz as Sagradas Escrituras. O Senhor parou, o Senhor se deteve, o Senhor cuidaria daquele pobre cego que há muitos anos estava na cegueira, uma alma empobrecida, uma vida indigente, um homem solitário, um homem incapaz, um homem que vivia nas trevas, um homem que estava literalmente nas trevas nos dois sentidos. O Senhor cuidou daquele homem. A terceira lição que eu quero deixar com vocês: sua perseverança. Olhem para o verso 48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão o admoestava para se calar. Aqueles chatos, os chamados chatos de galocha,
sujeitos que não estavam de forma nenhuma preocupados com a vida daquele pobre cego, com a vida de Bartimeu, e admoestavam a Bartimeu dizendo: você grita demais, os seus gritos doem no meu ouvido. E ele clamava mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. E quanto mais a multidão insistia que se calasse, tanto mais clamava. Perseverante, não abriu mão, não recuou diante dos pedidos insistentes da multidão: cala a tua boca. Em outras palavras, aquelas pessoas estavam dizendo: você está incomodando a todos, está incomodando o mestre, ele não vai te ouvir, é impossível ele te ouvir. E Bartimeu clamava mais ainda: filho de Davi, tem compaixão de mim. Meus irmãos, foi a melhor coisa que aquele homem carente podia fazer. Sabem por quê? Porque o socorro divino estava perto. Jesus, o Nazareno, passava. O Filho de Deus estava passando ali naquele exato momento. O socorro divino estava perto dele. E aquele homem não poderia deixar passar essa oportunidade especial. Por isso clamou. Se não conseguisse, nesta ocasião, talvez não tivesse outra oportunidade, daí a sua perseverança. Não importa se alguém está me admoestando, não importa se o meu brado está incomodando, não me importa se alguém se incomoda com os meus gritos, eu vou continuar clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Essa é a terceira lição do texto. A quarta lição: sua aceitação. Verso 49. Jesus o aceitou. Em outras palavras, o Senhor Jesus ouviu o clamor daquele homem. Diz o verso 49 que Jesus parou e disse: chamai-o. Meus irmãos, apesar do barulho feito pelos pés e pelas línguas da multidão, apesar do barulho feito pelos pés da multidão, pelas línguas que falavam naquele momento, muita gente agitada, acompanhando o Senhor Jesus, muitos extasiados diante daquela figura maravilhosa, e o acompanhando estrada fora. A gente imaginar que o Senhor ouviu, conseguiu ouvir. Os ouvidos de Cristo discerniram a voz de um pobre cego sentado à beira do caminho. Não obstante a multidão, aos gritos, aos pés que andavam fazendo barulho, o Senhor Jesus conseguiu discernir a voz de um pobre cego sentado à beira do caminho. Jesus fez parar a multidão, aquele cortejo que o aclamava. O Senhor parou tudo para ministrar a um pobre cego, para ministrar a um pobre miserável. Louvado seja o seu nome para sempre. Amém, meu irmão? Tanta gente ali. Os discípulos, amigos, curiosos,
e quem sabe até inimigos no meio daquela multidão, e o Senhor esquece a multidão, o Senhor esquece tudo para ministrar a um pobre miserável. O verso 50 diz que o filho de Timeu levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando Jesus parou e disse: chamai-o, e quando o recado é dado, o texto diz que ele levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. É interessante notarmos que Bartimeu, como disse há pouco, ao ser notificado que o Senhor o chamava, não se preocupou em guardar cuidadosamente a sua capa ou túnica. A capa que o protegia do frio, ou a túnica que o protegia do sol escaldante do deserto. Ele não se preocupou em guardar cuidadosamente a sua capa ou túnica, diz o texto, lançando de si a capa. E aqui eu tiro uma lição: nada o prendeu, nada o segurou, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Esqueceu a capa, esqueceu aquele objeto para ele valioso, e aquele homem foi ter com Jesus. Nada o prendeu, pois a alegria de saber que o seu clamor foi aceito por Jesus o fez saltar de contentamento. É assim que acontece na vida de toda pessoa que é alcançada pela voz misericordiosa de Jesus. É assim que acontece com a vida de um pecador perdido, quando escuta a voz do seu mestre chamando-o. Eu nunca posso esquecer quando Jesus me chamou. Que dia especial, que experiência tremenda. Não pensei em nada, não fiquei preso a nada. A partir daquele instante, eu estava cheio de contentamento. A minha alma saltava de alegria, pois encontrou em Jesus a paz que tanto necessitava. Na vida de Timeu não foi diferente, do filho de Timeu não foi diferente. Na vida de Bartimeu não foi diferente. Ele saltou de contentamento. Essa é a quarta lição. A quinta lição que eu consigo extrair do texto: sua cura. Perguntou-lhe Jesus. Parece até ironia. Jesus diante de um homem cego, diante de um homem que esmolava, pois não tinha condição de trabalhar para ganhar o seu próprio sustento, e diante do mestre, o Senhor lhe pergunta: que queres que te faça? Ele poderia dizer o seguinte: o Senhor está brincando comigo, não é? O Senhor está de brincadeira comigo? Eu clamei o tempo inteiro, eu bradei, eu gritei a plenos pulmões, e agora o Senhor me faz essa pergunta? Bartimeu não fica preocupado com isso. Que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego Bartimeu: mestre, que eu veja. Verso 51. Que queres que eu te faça? Talvez o Senhor esteja perguntando a você nesta noite, que entrou neste tempo, quem sabe carregando uma carga emocional muito grande, de repente cego na alma,
E Jesus aqui presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Chegando diante de você, ou você chegando diante dele, e ele perguntando: que queres que te faça? E Bartimeu respondeu: mestre, que eu veja. A qualquer outra pessoa, Bartimeu pediria uma esmola. Me dá aí um trocado. Me dá aí uma moeda. Eu preciso comprar um pedaço de pão, ou comprar um pão. A qualquer outra pessoa ele pediria uma esmola. Mas, estando Jesus presente, ele pediu algo maior: mestre, que eu veja. Às vezes o Senhor Jesus está presente e a gente se limita a pedir coisas insignificantes, coisas tão pequenas. E outros nem percebem a presença de Jesus. Estão no templo, ouvindo a palavra, todavia a mente está longe, o coração está longe. A resposta do Senhor Jesus foi: vai, a tua fé te salvou. Primeiramente, o Senhor trabalha a alma daquele homem. O problema maior dele não eram os olhos físicos, não era enxergar a vida, o colorido da vida. O maior problema de Bartimeu estava dentro dele, estava na alma, estava no coração. Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista. Amém, meu irmão? Imediatamente aquele homem passou a enxergar. Eu fico imaginando o seguinte: o cego que acordara naquela manhã, para outro dia em trevas e esmolando, antes de anoitecer, havia sido tocado pelo Eterno, e a luz do Senhor invadira seus olhos físicos e espirituais. Levantou pela manhã cego, pobre, indigente, incapaz, foi para o seu lugar predileto, levado por alguém certamente, ou ele já conhecia tão bem o caminho, que ele conseguia chegar exatamente naquele lugar, para ficar à beira do caminho, pedindo esmola a quem passava. Levanta-se de manhã, cego, pobre, miserável e nu. No finalzinho da tarde, Bartimeu é tocado pela graça que vem do céu. Bartimeu é tocado pela graça que emana do trono do Senhor. E a luz do Senhor invade a sua alma, invade a sua vida, invade a sua mente. Ele é curado interiormente e é curado fisicamente. Vai, a tua fé te salvou, diz o verso 52. Não era mais um perdido, era alguém encontrado pela graça de Jesus. Não era um sujeito agora indigente, não era mais um incapaz. Ele agora estava nos braços do Senhor. A sua vida espiritual mudou completamente, e agora ele poderia trabalhar. Ele está curado radicalmente. Em sexto e último lugar, sua entrega total.
Diz o verso 52, que Bartimeu foi seguindo o Senhor pelo caminho. O ex-cego se uniu à caravana de Jesus, que se dirigia para Jerusalém. Com certeza, meus amados, Bartimeu nunca mais voltou a mendigar. Era um homem diferente. Ele agora estava salvo, alcançado pela misericórdia do Senhor. Ele agora via a multidão, ele agora via o próprio Salvador, ele via o próprio Jesus, ele via os amigos e inimigos do Senhor. Há uma profunda convicção no meu coração que o filho de Timeu saiu estrada fora, saltando de alegria, louvando o nome do Senhor. Não tinha como fazer outra coisa. Ele precisava extravasar toda a sua alegria. Ele saiu o caminho afora, saltando de alegria, louvando o nome de Jesus. É assim que acontece quando uma vida é alcançada pelo Senhor. Quando o Senhor Jesus para e dá atenção a uma alma perdida, a um homem pecador, a uma mulher pecadora. É assim que acontece. Aconteceu com a samaritana. O Senhor Jesus ministrou aquela vida, ministrou ao seu coração, e ela sai correndo, cheia de alegria, cheia de gozo, dizendo: vinde e vede um homem que conhece toda a minha vida. Aquela mulher encontrou o que mais queria, encontrou Jesus, encontrou a paz para o seu coração. E para encerrar, meus irmãos, que diferença pode fazer um único dia quando Cristo vem à nossa vida? Quando Cristo vem à nossa vida. Um dia, um único dia. Quando o Senhor Jesus vem à nossa vida. Quando nós encontramos o doce Salvador. Quando encontramos nele liberdade para a nossa vida, libertação para a nossa alma. A partir daquele instante, a nossa vida nunca mais é a mesma. Assim foi comigo. Pobre, cego e nu. E um dia Jesus me deu atenção. Assim aconteceu com você. Um dia Ele deu atenção a você. Ele parou e ouviu a sua voz. Estendeu a mão, tocou a sua vida e transformou a sua vida para sempre. Para Bartimeu foi naquele dia que Jesus saía de Jericó, acompanhado dos discípulos e numerosa multidão. Para você, o dia é hoje, é agora. O Senhor deseja tocar a sua vida e certamente a luz eterna fará você enxergar as maravilhas da vida cristã que emanam da graça do Salvador. É hoje o seu dia. Aquele foi o dia de Bartimeu. Em 1971 foi o meu dia. Perto das 13 horas, foi o meu dia. Jesus parou e me ouviu. Jesus me tocou. Jesus me transformou. Jesus me fez filho de Deus. Jesus fez da minha vida uma vida nova.
O Senhor transformou completamente a minha vida para sempre. De repente, hoje é o seu dia. É hoje. É agora. Jesus está passando. Bartimeu não esperou outra oportunidade. Ele gritou a plenos pulmões: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Filho de Davi, tem compaixão de mim. Não sei qual é a sua situação, não sei qual é o seu problema, mas certamente, se você gritar, se você clamar, se você pedir o socorro do Senhor, Ele vai parar e ouvir a sua voz. Vai parar para mudar a sua vida e mudá-la para sempre, para a glória de Deus. Amém, meu irmão? Louvado seja o Senhor. Curve a sua cabeça. Vamos cantar. Depois o coral vai louvar a Deus também. Mas eu gostaria que o Ministério de Louvor estivesse louvando ao Senhor com essa música. E enquanto o grupo canta, convido a igreja a se colocar em pé. Lembre-se, Bartimeu não esperou por uma segunda oportunidade. Talvez essa segunda oportunidade não tivesse acontecido. Ele aproveitou a ocasião. Ele não ficou preocupado com a multidão, que ele nem enxergava. Porém ele ouvia as vozes dizendo: por favor, cala tua boca. E aquele pobre indigente clamava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Escute essa letra, cante conosco. E se o Senhor Jesus tocou a sua vida, enquanto o grupo canta, eu gostaria que você saísse do seu lugar, vindo aqui à frente, dizendo: a minha alma também foi tocada pelo Mestre dos Mestres, tocada por Jesus. Sei que teu poder abre o mar, sei que no deserto envia provisão, sei que teu poder derruba gigantes e que não há impossível para ti. Escreve minha vida no teu milagre. Cura-me,
Amado Deus, o texto nos contou a história de Bartimeu. Aquele foi o dia de Bartimeu. Hoje é o dia de Semíramis. Jesus parou diante dela, ouviu o seu clamor, ouviu o seu pedido, e a sua alma alcançada pelo Senhor, seus pecados perdoados, a luz brilhou, a luz do Senhor brilhou em sua alma. E a partir de hoje, a partir de agora, a partir deste momento, esta vida nunca mais será a mesma. A luz do Senhor repousa sobre ela, e que a tua filha, Senhor, a partir de hoje, caminhe segundo a tua orientação. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, filha. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode assentar. A igreja pode assentar, por favor. Vamos ouvir o coroarte louvando a Deus.
Pois não há quem reconheça, nenhum lugar de refúgio,
Seja bendito. O nome do Senhor para todo sempre. Amém? Vamos concluir este culto agradecendo ao Senhor nosso Deus pela sua vida, pela sua presença. Deus abençoe ricamente a sua semana, em todas as áreas, familiar, profissional, estudantil, enfim, em todas as áreas. Que a presença do Senhor acompanhe a todos vocês, desde agora e para todo sempre. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Depois da bênção, depois da impetração da bênção, eu peço à igreja que sente somente um instante e teremos alguns avisos que são importantes para a comunidade. Depois da bênção, sente, espere um pouquinho enquanto eu dou esses avisos. E a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Santo Espírito recaiam sobre nós e sobre todo o povo do Senhor, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Podem assentar, meus irmãos. Inicialmente, um pedido de oração. Eu peço à igreja que ore por 3 pessoas. Pelo reverendo Lutero, meu amigo, colega lá do seminário, terminamos o nosso curso juntos no SPN. Ele vai se submeter a uma cirurgia e é um câncer, e precisamos rogar muito pela vida do reverendo Lutero. Já esteve conosco aqui muitas vezes pregando a palavra de Deus. Um homem de Deus, um homem íntegro, um servo do Senhor e um grande pregador da palavra. E devemos orar por ele, apresentá-lo ao Senhor nosso Deus. Também continuar orando pelo Elísio. Ele melhorou, está um pouco melhor, porém a igreja precisa continuar orando por ele. E também pelo Eli. O Eli, que é pai do Felipe Grego, conhecido aqui na igreja como Felipe Grego. Orar pelo pai dele, que também está com câncer. Precisamos orar e suplicar a misericórdia do Senhor nosso Deus. Então, esses 3 pedidos. Primeiro aviso: a inscrição para o Acampa Kids com a Morgana. Restam apenas poucas vagas. Se você ainda não fez a inscrição de seu filho, procure imediatamente a Morgana e ela fará a inscrição. Restam apenas poucas vagas, segundo eu fui informado pela manhã pelo pastor Felipe. Trabalhos da semana, meus irmãos. Amanhã, segunda-feira, casais aos pés da cruz. Segunda-feira passada foi uma bênção maravilhosa. Esperamos que amanhã também aconteça a mesma coisa. Terça-feira, 15 horas, oração com a SAF. Aqui as irmãs estarão orando. Às 20 horas, ensaio para o Coroarte, a partir das 20 horas. 20 horas, 19h30, né? 19h30. Quarta-feira, 20 horas, o nosso culto aqui na igreja, o culto normal, toda quarta-feira. Quinta-feira, meus amados, no discipulado, o nosso irmão diácono Ricardo Soares estará defendendo a redução da maioridade penal. Quinta-feira passada, o Felipe Grego defendeu a não redução. E na próxima quinta-feira, o nosso irmão Ricardo Soares estará falando sobre a redução da maioridade penal. Ele vai defender essa posição. E depois teremos aqui um debate.
teremos debate não na quinta-feira que vem, mas em outra quinta-feira teremos um debate. Infelizmente eu não estive presente quinta-feira, mas eu soube que foi muito bom, muita gente veio, muita gente aprendeu, recebeu uma excelente aula dada pelo nosso irmão Felipe, que é também professor, né, da universidade, então tem muita capacidade para ensinar. Então, quinta-feira, o nosso irmão Ricardo Soares estará defendendo a redução da maioridade penal. Sábado, de 6 às 7 horas, culto matinal. Domingo, meus amados, de manhã, 9 horas, Santa Ceia e também o levantamento da oferta missionária para o nosso presbitério. E às 18 horas, o nosso culto. Lembrando também, 15 e 16 de agosto, trabalho evangelístico no Benedito Bentes. Estaremos indo ao Benedito Bentes com o projeto Semear, que é dirigido pelo pastor Robson, e ali estaremos distribuindo 1000 Bíblias e também convidando as pessoas para o culto do sábado às 19h30 e no domingo às 19 horas. Esperamos que Deus ali se faça presente e muitas vidas sejam alcançadas pela graça do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. IP Farol TV, transmitindo as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Uma emissora da Igreja Presbiteriana do Farol, Maceió, Alagoas, Brasil.